Ministério da Educação e sindicatos de professores que retomam hoje as negociações. Uma reunião que acontece a pedido dos sindicatos que querem conversações, aliás, suplementares sobre a última proposta do Governo. Em causa está um conjunto de medidas que foi apresentado pelo Ministério para corrigir diferenças nas carreiras dos docentes por causa dos congelamentos do tempo de serviço. No entanto, estas medidas não agradam os professores que insistem na recuperação integral do tempo de serviço. Todas as reuniões realizadas anteriormente têm terminado sem acordo entre o Governo e sindicatos. Tempo para seguirmos com a análise. Está connosco através de videochamada o professor Paulo Guinote. Bom dia, professor, e obrigada por estar connosco. Olhando aqui para este dia de hoje, negociações que terminaram, por exemplo, as últimas no dia 20 de abril, hoje, quase um mês depois, regressam estas discussões. Em cima da mesa está, naturalmente, a contabilização do tempo de serviço. Pergunto-lhe se a expectativa para esta negociação da proposta do Governo e de corrigir também as assimetrias que estão, enfim, a decorrer do congelamento da carreira é alta nesta altura, uma vez que tem sido aqui quase um fim-capé também entre sindicatos e Ministério? A expectativa é baixíssima, porque esta negociação suplementar é pedida pelos sindicatos e o Ministério já fez saber que não tem qualquer abertura para fazer nenhum avanço em relação ao que tem apresentado. Tem usado uma terminologia muito curiosa, que está a negociar aceleradores de progressão quando nós estamos a andar para trás, e que há uma via verde, como se de repente tivesse a dar imensas coisas aos professores. Esta negociação tem sido encenada pelo Ministério desde o início, foi feita neste caso sob o tempo de serviço que ficou congelado e está por recuperar por pressão presidencial, um pouco para satisfazer o Presidente da República, mas não parece haver qualquer sincera vontade de fazer algo por uma questão que é nuclear para os professores, com efeitos não apenas agora na sua carreira atual, mas na própria apresentação. E temos que ver Olhando aqui para este período, porque o que está em causa são os professores que trabalharam, por exemplo, durante os dois períodos de congelamento, como há pouco dizia, isto entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017, a ideia é permitir acelerar de alguma forma a progressão na carreira. Isto parece-lhe suficiente? Não, por uma razão muito simples. Nós temos que ver que as carreiras gerais receberam 70% de um escalão de progressão, o que são 70% de 10 anos, o que deu os 7 anos que essas carreiras estiveram congeladas entre 2011 e 2017. Os professores estiveram congelados mais tempo do que isso e deram-nos 70% de um escalão de 4 anos numa solução que se diz de equidade sem se perceber muito bem. Neste momento estão 6 anos e meio que nós trabalhámos, pagámos impostos, fizemos o nosso trabalho, vigiámos exames, classificámos exames, vigiámos provas de aferição, fizemos todo esse serviço e o Ministério diz que acelerar é dar uma parte do que está atrasado. Ou seja, existe não uma aceleração, mas apenas uma minoração de uma percentagem muito pequena do tempo que ficou perdido e que é para os professores muito importante, porque a maior parte destes professores que estão neste momento em exercício não estão a ver qualquer aceleração na carreira, muito pelo contrário. O que se passa é que esta negociação não é uma negociação séria. Os sindicatos pedem-na, querem confrontar o Ministro, ou neste caso o Secretário de Estado, com as propostas, mas já se percebeu por várias declarações que não há qualquer abertura, tal como viram até na peça sobre as provas de aferição. Estão a decorrer greves, o Presidente da República tinha pedido para isto estar resolvido até à Páscoa, pediu para que o início do próximo ano fosse tranquilo, mas o que se percebe é que isso não se passa, seja com os concursos abertos tardiamente e em condições muito más para os professores contratados que queiram vincular, seja a maneira como as provas de aferição estão a ser tratadas, levando a que os alunos sejam desrespeitados nos seus direitos ao aparecerem instruções a 2 dias das provas. Os professores, no meio de tudo isto, estão a tentar fazer o possível e o impossível, lutando pelos seus direitos e tentando manter a escola e a educação e a escola pública a funcionar, quando aquilo que se está a passar da parte do Ministério é uma completa incúria, não apenas com os professores, porque nós temos que ver uma coisa muito simples. Eu, provavelmente, terei que dar menos aulas, ou terei que não dar mais aulas durante o mês de maio do que os períodos de greve que eu fiz por causa da má preparação das provas de aferição. Quando se diz os professores não estão a ter em conta a aprendizagem dos alunos. Nós estamos. O problema é que, como noticiaram, as instruções chegam a 2 dias. Houve instruções a chegarem no fim de semana. Portanto, quando queremos
E quando estamos num período em que é importante que os alunos aprendam aquilo que ficou para trás durante a pandemia, em vez de fazermos uma aflição digital perfeitamente espúria, precisávamos que o Ministério fosse responsável com isso, que desse condições aos professores. E a maior das condições que podia dar aos professores era mostrar a boa vontade para que uma das suas reivindicações, mais do que justas, já se percebeu perfeitamente que isto é uma teimosia da parte do Ministério, não é uma questão financeira, não é uma questão mais do que política, em que parece que existe, como disse, um fim-capé. Ora bem, o fim-capé, para já, os sindicatos são apenas representantes dos professores e o fim-capé é nosso. E esse fim-capé vai se manter enquanto a solução não for alcançada. E mas isso deixe-me vai perguntar, Paulo Guinot, porque sei que não está aqui enquanto membro de sindicato, mas como disse está a representar muitos dos docentes. O que lhe pergunto é, e muitas vezes já foi feita de facto esta possibilidade, ou aberta esta possibilidade, não pela parte do Governo, mas pergunto-lhe eu, se estes 6 anos, 6 meses e 23 dias fosse parcialmente dado, isto seria uma hipótese, por exemplo, para si, no seu entender? Repare, há uma solução óbvia que seria fasear no tempo a recuperação deste tempo de serviço. Essa é a solução que todos aceitaríamos. Já foi recomendada pelo Presidente da República e os professores aceitariam, e isso seria algo que perfeitamente óbvio, ou seja, como já até aconteceu no passado com o outro tempo de serviço que foi recuperado. Sim. A questão da recuperação parcial depende do que se entender por parcial. Porque o parcial, por exemplo, agora, que é um ano em 6 anos e meio, não é aceitável. Porquê? Porque é muito tempo que fica para trás da nossa vida, são quase 20% da carreira que estão em risco. Está em risco o próprio valor das aposentações, está em risco até para quem entrou na carreira em diferentes momentos a criação de, ao contrário do que o Ministro diz, de novas assimetrias. E, portanto, a boa vontade da parte dos professores é ao ponto de dizer, ok, não podem recuperar tudo agora, então vamos recuperar de forma faseada. Nunca houve qualquer oposição a isso, sempre houve flexibilidade para essa solução. Da parte do Ministério é que se diz, ou tem isto ou não tem nada. Ou então, ou tem isto ou nós não avançamos daqui. Uma negociação mas qual é que seria, algo por exemplo, o tempo aceito? Como falou daqui 1 ano e meio, por exemplo, não é suficiente, qual é que seria para si o mínimo, digamos? É assim, todos os professores quererão ter os 6 anos, 6 meses e 23 dias. Certo. Num âmbito de negociação, a progressão de um escalão de 4 anos seria a base de trabalho. Ou seja, nós temos escalões de 4 anos e esses 4 anos seriam a base de trabalho. Ou então uma recuperação faseada em que por ano se recuperaria 1 ano. Ou a cada 6 meses, 1 ano. Isto daria um horizonte de recuperação dos 6 anos de 3, 4 anos, ao longo do tempo, que permitiria às pessoas que ainda estão integradas na carreira ir recuperando esse tempo de serviço. Ou então, para quem entretanto se aposentasse, termos sempre em conta isso, há pessoas que estão a 2, 3 anos da aposentação, são cerca de 20 mil professores que se calhar terão que sair antes de uma solução dessas ser posta em prática e ser considerado para a sua aposentação. Agora, eu, como disse, não represento nenhum sindicato, digo apenas aquilo que sinto que seria o mínimo de justiça, porque quando se fala em acelerador da progressão, isso teria que significar que nós estamos a progredir mais depressa. Ora, 1 ano não é sequer vagamente suficiente para qualquer pessoa mudar de escalão. E, portanto, deixe-me perguntar-lhe, porque temos pouco tempo, e pegando aqui na sua primeira ideia, ao dizer que a expectativa para a reunião de hoje é baixa, pergunto-lhe, estamos praticamente no final do ano letivo, mesmo uma resposta curta, perguntava-lhe, no próximo ano letivo, acredita que pode também ele ficar comprometido? Eu não diria comprometido, mas perturbado. Sim, não me parece que até ao final deste ano letivo exista uma solução para esta situação. Porquê? Porque o Ministério vai impor a sua solução e o início do próximo ano letivo vai outra vez abrir com nova contestação. Paulo Guinot, muito obrigada por ter estado connosco neste novo dia. Muito obrigado. Bom dia, boa semana.